Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1, diz: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e o matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram então os dias dos pães asmos, e havendo-o prendido, o lançou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardar anteciosamente, a prender o povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as cadeias diante dele da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: Vinde depressa, e caíram-lhe as mãos, as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: Cinge-te, calça a tua sandália. E ele o fez e disse: Mas cobre-te com a tua capa e segue-me. E Pedro, saindo, seguiu, mesmo sem compreender o que era real, o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois disso, depois de terem passado, a primeira e a segunda sentinela chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tendo saído, passaram a rua, e logo o anjo desapareceu. Pedro então, tornando-se, disse: Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo aquele povo dos judeus. E depois disso, e depois de assim refletir, e depois disso, e depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, por ter por sobrenome Marco, onde muitas pessoas estavam reunidas, oravam. Eles oravam. Entenda o seguinte: quando você crê no poder de Deus, no poder do nome de Jesus, não importa qual o tamanho, qual a dimensão das cadeias que está sustentando, prendendo, amarrando aquilo que é seu ou que lhe pertence. Quando você crê no poder da oração, orar é um trabalho, é trabalhoso a oração. A oração não é para qualquer um, mas quem ora vê o resultado, porque Deus é justo. O Senhor diz: Eu honro os que me honram. Então Pedro estava guardado. Herodes já estava preparando um espetáculo. Já tinha matado Tiago, agora queria matar Pedro. Só que a igreja orava na casa de Maria. A igreja quer dizer, pessoas estavam unidas, orando, pedindo a Deus uma intervenção, socorro. E assim Deus fez, Deus enviou o anjo. E assim Deus fez, Deus enviou o anjo. Quando Deus envia o anjo por meio de uma oração de alguém, não importa, as cadeias se abrem, as portas se abrem, o ferrolho se quebra, porque para anjo poderoso de Deus, nada pode sustentar. Então o anjo entra na cadeia, Pedro está preso, e mais com 4 grupos de soldados guardando ele. E aqueles soldados não viram o anjo, porque a visão espiritual é para quem é espiritual. Só vê anjo quem tem olhos espiritual, quem está ligado com Deus. Então Pedro, ainda meio atordoado, não entendendo o que estava dizendo, o anjo tocou, as cadeias quebrou, e o anjo disse: Calça sua sandália. Sandália significa prepara para a missão. Prepara, porque agora o caminho é longo. Quando ele caçou, ele também disse: Pegue a tua capa e te cinge. Ou seja, a capa, a proteção, a capa é a proteção. Quem tem
proteção de Deus. Não tem medo de macumba, feitiçaria, urucubaca, feitiço. Veja que esse homem, Pedro, estava para ser morto, mas a igreja orava. Eu creio no poder da oração. A oração é uma ferramenta. É uma ferramenta poderosa para quebrar cadeia e destravar aquilo que está preso. A oração é uma ferramenta. Então quando o anjo saiu fora, saiu na cidade, se apartou dele, Pedro vai aonde? Na casa de Maria, mãe de João Marco. E quando ele chega lá, ele estava orando. A resposta já tinha chegado. Veja que você não pode parar de orar. Você não pode deixar de orar. O problema é que a gente desistimos fácil. O problema é que a gente cansamos fácil. Mesmo cansado, ore mesmo desanimado. Ore chorando. Ore alegre. Ore com dinheiro. Ore sem dinheiro. Ore com saúde. Ore sem saúde. Ore amado. Ore odiado. Ore sempre em oração. E quando ele bate na porta, vem a menina, olhou e viu que era Pedro. Voltou para trás, nem abriu a porta direito, de tanta alegria. E naquele dia houve festa naquela casa de oração. Sabe por quê? Onde ora, tem festa de louvor, tem festa de gratidão, tem festa de adoração. Pode ter certeza, o que estiver prendendo o seu, pode ter certeza. Pode ter certeza. O poder da tua oração vai quebrar a cadeia, vai libertar, vai transformar. Porque a oração é o poder que destrava aquilo que está travado. Que Deus te abençoe em Cristo. E tenha certeza que o mesmo Deus e os mesmos anjos estão disponíveis para agir em favor da sua oração, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra falou com você. Compartilhe para mais 7 pessoas, em nome do Senhor Jesus.